Boa noite, meu nome é Graziela Grossetti, sou aluna aqui do curso de Informática Jurídica da UFSC, com o professor Aire José Rover, e meu trabalho foi fazer um artigo do qual eu escolhi o assunto Democracia Digital, a propaganda eleitoral na internet. Quando foi feito o Código Eleitoral e a Lei 9.504 de 97, a internet não tinha grande significado como ela tem atualmente. Então, na área eleitoral, faltou uma legislação específica sobre esse mundo virtual. No entanto, atualmente, como ela tem se expandido e muita gente utiliza da internet para pesquisar e outras coisas, os candidatos, partidos, coligações, eles perceberam que a internet passou a ser uma forma muito interessante para a propaganda eleitoral, para difundir suas ideias, seus objetivos, seus estatutos. Então, ela acabou se tornando uma forma bem interessante para esses candidatos, esses partidos. Antes de mais nada, é preciso fazer uma diferenciação quanto aos tipos de propaganda eleitoral. Entre os tipos de propaganda política. Existe a específica, que é a propaganda eleitoral, propriamente dita, a propaganda partidária e a propaganda intrapartidária. A propaganda partidária é aquela feita a qualquer tempo, menos no segundo semestre do ano eleitoral. Então, nesses 6 meses do segundo semestre, não pode ser realizada a propaganda partidária. Na propaganda partidária, o que acontece? Os partidos, eles divulgam suas ideias, seus objetivos, seus estatutos, divulgam as pessoas que fazem parte do partido e tentam angariar novos filiados para o seu partido. Na propaganda intrapartidária, ela é realizada 15 dias antes das convenções, no caso do ano da eleição. Essas convenções são realizadas de 10 a 30 de junho e a propaganda intrapartidária é realizada 15 dias antes da data, que no caso são para os pré-candidatos conseguirem os votos dos filiados para que eles se tornem o candidato do partido na eleição que vai ocorrer. A propaganda eleitoral propriamente dita, então, é aquela realizada a partir de 6 de julho do ano eleitoral e é utilizada pelos candidatos para que eles possam angariar os votos dos eleitores. Então, eles, através da propaganda eleitoral, eles vão buscar o voto dos cidadãos. Não há uma legislação específica sobre a propaganda eleitoral na internet. Então, sempre haviam resoluções do TSE, e isso ocorreu também na última eleição, que foi em 2008, as eleições municipais, e o TSE editou uma resolução de número 22.718, no qual ele estipulou as regras para a propaganda, inclusive a propaganda eleitoral na internet. São apenas 2 artigos com alguns parágrafos, deixam a desejar, mas no artigo 18 e artigo 19 da resolução 22.718, o TSE, então, ele regulamentou a propaganda eleitoral na internet para as eleições de 2008. O que ficou previsto nessa resolução? Que os candidatos poderiam ter um site com terminação.cam.br, então teria que fazer o registro desse domínio e nessa página eles poderiam divulgar então seus planos, seus projetos de campanha, suas ideias e pedir o voto do eleitor. Isso a partir de 6 de julho do ano eleitoral e não antes. Então, essa foi a previsão para o site do candidato com terminação.cam.br. Eles alguns candidatos e partidos, então, eles pediram para que fosse estendido para outras terminações, o que foi possibilitado, então, que para esse site de campanha eleitoral a partir de 6 de julho também com outra terminação, mas somente a partir desta data. Houve um pequeno problema porque eles simplesmente preveram essa possibilidade de site. E, então, houve muitas dúvidas quanto a chat, quanto a Orkut, YouTube, sobre e-mail. E foi feita uma consulta para o TSE para que eles arrumassem essa resolução e explicassem se poderiam ou não. Só que o TSE ele preferiu não se manifestar e disse que cada caso seria analisado separadamente pelo juiz eleitoral. Não se manifestou sobre isso. O que se conseguiu foi que, de uma forma geral, algumas ideias se tornaram regra. Por exemplo, o candidato pode ter a homepage dele, então que ele pode divulgar suas ideias, seus projetos, inclusive antes de 6 de julho, só que antes dessa data ele não pode pedir voto.
Então ele pode manter a sua página justamente porque vai servir como uma biblioteca virtual em que a pessoa, o cidadão, vai procurar as informações e não vai ser obrigado, não vai receber isso de forma obrigatória pelo candidato, né? Enfim. Então ele pode ter essa página desde que ele não peça voto antes dessa data. A partir de 6 de julho até a antevéspera da eleição ele pode pedir voto. Mas não pode ter aquele que chama de banner, que abre direto quando entra no site. Isso não pode porque seria uma imposição ao eleitor. E isso é proibido. Nada que contraria a vontade do eleitor é permitido na propaganda eleitoral. Quanto aos chats, salas de bate-papo, também é permitido, porque o candidato vai ficar lá disponível e é o eleitor que vai em busca de informações sobre o candidato, sobre a pessoa, sobre as ideias. Então é vontade, de novo, do eleitor que está prevalecendo nesse caso. Sobre e-mail, que é uma grande fonte de divulgação de ideias, também pode o e-mail, só não pode em forma de spam, que é um e-mail indesejado, também violando a vontade do eleitor. Então percebe-se que existem algumas informações, algumas previsões quanto a isso, privilegiando sempre a vontade do eleitor. É o que conta quando o TSE for analisar os casos, né? Se não houve violação à vontade do eleitor. É pouca coisa ainda, eles estão começando a fazer essas previsões, é só uma resolução, não tem força de lei, não há punições, porque através de resolução não pode haver punição, somente através de lei. Então, está começando a fazer uma avaliação sobre isso. Agora existe um projeto de reforma política, então se espera que esses novos aspectos, essas novas formas de propaganda eleitoral no mundo virtual, que hoje em dia está muito alto, seja realmente transformado em legislação, né, para que não ocorra nenhum abuso, ninguém saia prejudicado e possa haver então um pleito eleitoral realmente justo para todos os candidatos. Para finalizar, eu achei interessante que o Aristóteles ele dizia que o homem é, por natureza, um animal político. Hoje em dia, a gente pode dizer que o homem é, por natureza, um animal virtualmente político também. Era isso, muito obrigada.